Olá, gente, boa noite. Vamos para mais uma live hoje, né? Segunda-feira, né? Enquanto isso, o pessoal está entrando, né? A gente hoje fez uma pequena mudança no nosso horário, mas foi por um motivo bastante, né, especial, e a gente queria trazer aqui duas pessoas ilustres para a nossa live de hoje, né? A professora Luciene Medeiros, da PUC, a professora Hebe Campinha, né, da UF. Um prazer enorme, né, estar com vocês aqui hoje na nossa live, né, companheiras de luta. Hebe, né, que a gente trabalhou junto em outros momentos, né? Eu sempre inicio a live agradecendo, né, os nossos convidados, e a cada semana a gente traz uma temática, né, pertinente para a gente pensar, refletir, usar. Eu falo que a gente está no momento de isolamento, mais ou menos, né? Porque o povo está aí na rua, mas a gente está aí cumprindo isolamento, né? E eu falo que é um isolamento produtivo, que a gente possa fazer do nosso isolamento social para, assim, quem pode, né, estar em casa, quem não, né, não precisa estar trabalhando, quem pode ainda, né, se proteger, e que a gente possa, então, utilizar desses momentos, né? Eu sempre digo que a pandemia está causando efeitos devastadores, né, na vida de todo mundo, do mundo também, enfim, vários aspectos, mas eu sempre digo que alguma coisa a gente tem que tirar disso, né? Eu sempre digo que as minhas segundas-feiras não têm sido as mesmas pós, né, a pandemia, feito dela momentos, né, de segundas-feiras aí, momentos produtivos, né, e não ociosos, para a gente poder pensar, refletir. Cada semana tem sido um aprendizado, né? E a gente está com um público fiel aí assistindo as nossas lives, né? E já está aí o pessoal entrando, Fabiano, Júlia, nossos alunos, né, que estão aí sendo assíduos na nossa. A mãe da Gabriele, Hebe, que fica lá assistindo as nossas lives, né, é a participante mais assídua, uma senhora que ela está em isolamento, né? E ela fica, olha, Vanessa, todas as segundas-feiras eu assisto, aprendo muito. A Dona Janete é uma figura. Eu sempre falo, olha, toda vez que eu, né, que eu tiver aqui a lembrança, eu vou mandar um beijo para a Dona Janete, que ela se sente na televisão, que ela está aprendendo a mexer. Beijo para a Dona Janete. Dona Janete, um grande beijo. Dona Janete está lá, né, no seu isolamento, né, uma senhora de 70 anos, então ela fica. Aí ela, não, eu estou assistindo, eu fico feliz, né, para a gente poder estar aí trazendo, né, debates importantes, pertinentes, e hoje, né, não seria diferente, já estou com essa temática na minha cabeça, não é de hoje, né, para falar sobre a questão, né, da violência contra a mulher, os desafios, né, que a gente vem enfrentando aí nesse período de isolamento social, onde a gente vê, né, as estatísticas, o aumento, né, da violência, né, no momento que as mulheres estão em casa, né, e aí muitas vezes com o seu agressor. E eu quero fazer da live de hoje, né, uma live de bate-papo, para a gente trocar, para a gente poder esclarecer algumas coisas. Muitas das vezes as pessoas têm apenas a noção de que a violência contra a mulher é a violência física, né, que é a mais, que é aquela que culmina aí, vocês me corrijam se eu estiver errada, né, por gentileza, que culmina aí no feminicídio, né? E aí a gente olha muitas das vezes a violência contra a mulher apenas, né, como se a violência física fosse, né, o único tipo de violência. E a gente sabe que tem vários tipos de violência contra essa mulher, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho, que a gente possa, né, pudesse trocar aqui essa noite, né, com a professora Hebe, com a professora Luciene. Mais uma vez, muito obrigada. Eu falo muito, né, e eu estou aqui mesmo num papel de condução, de fazer as perguntas, aquilo que o público, né, aquilo que a gente escuta tanto. Eu estou até orientando um TCC, né, com essa temática, e aí eu indiquei, né, os livros das professoras, né, que discutem isso, né? A Hebe tem uma particularidade, se ela puder falar um pouquinho assim, para falar um pouquinho do livro dela, né, também divulgar, Luciene também. Enfim, estamos aí, gente, fiquem à vontade. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né, falar um pouquinho da experiência de vocês, na área de vocês. A Luciene também tem uma pós,
né, que discute essa temática. Então, assim, a gente precisa dar voz, a gente precisa, muito difícil a gente lidar com essa temática. Nós, mulheres, muitas vezes, né, eu queria já começar, né, com uma frase muito comum, que a gente está aí escutando muito, que na briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e que, na verdade, é ao contrário, né? E que briga de marido e mulher, mete-se a colher, sim. Eu queria começar com essa frase, né? E aí vocês fiquem à vontade, Hebe, Luciene, que queira começar, para a gente desmistificar essa coisa de que não devemos, né, nos intrometer na briga de marido e mulher, e devemos sim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse tema, essa frase tão, né, batida, mas a gente precisa pensar. Fique à vontade, Hebe, Luciene, quem quiser. Né? Boa noite a todos, todas e todos. Eu estou vendo assim várias pessoas que mandando um abraço, né, que eu conheço, que já estão falando comigo, né, ali pelo chat. Assim, para mim é um prazer esse convite da Vanessa, né? Vanessa é uma companheira de longa data, né, uma amiga muito querida, né? Então, assim, para mim foi um maior prazer. Não podia deixar de aceitar, né? E aí também por conversar com Luciene, quando o Vanessa falou assim, Luciene, eu falei assim, então vamos lá, eu e Luciene, essa live a gente vai fazer. Só você perguntou, né, um pouco como é que a gente entra nesse tema, né? Na realidade eu sou assistente social, né? Sou professora hoje da UF, e essa aproximação com esse tema, na realidade, veio desde a minha época, quando eu ainda era estagiária. E eu fiz estágio, meu primeiro estágio foi na 28DP. Então, na época, o UFRJ era aluna da UFRJ e a UFRJ tinha uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública. E nessa parceria, os assistentes sociais iam para as delegacias, né, e faziam ali, prestavam atendimento à população, e surgiam os casos de violência contra a mulher. E era, na época, né, a lei que vigorava era a Lei 9.099, que era a lei de pequeno potencial, né, os crimes de pequeno potencial ofensivo, e que o pagamento é cesta básica. Então, me lembro, assim, várias histórias, né, de mulheres que chegavam lá na delegacia e, primeiro, a dificuldade de fazer o registro, né? A dificuldade porque não havia um entendimento, né, como não havia uma tipificação da violência doméstica, então, havia uma dificuldade, né, dessas mulheres se fazerem, garantir o registro de ocorrência, né? E, além do mais, quando conseguiam fazer o registro, a abordagem que se fazia dessa violência era uma abordagem, aquela de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Aquela coisa do pagar uma cesta básica. Então, são todas essas questões. Posteriormente, eu trabalhei como assistente social muito tempo na área da infância, né? E depois, quando eu fui anos mais tarde, quando eu entrei na Unigran Rio como professora, nós criamos, em 2005, um núcleo de atendimento à mulher, ligado ao escritório de prática jurídica. Então, essa experiência, né, junto ao escritório e como estagiária na delegacia, né, e depois com os movimentos sociais, participando do Fórum da Mulher do município de Caxias, essa experiência me permitiu não só, como assistente social, trabalhar a questão, né, visualizar a complexidade da questão da violência contra a mulher, mas também me possibilitou pensar em estratégias através de movimentos sociais, através da discussão de política pública, como a gente podia estar enfrentando coletivamente isso. Então, foi assim que eu, né, claro, que aí depois veio outros temas, como o tráfico de pessoas, o tráfico de mulheres, e foi por aí que eu fui me aproximando dessa temática. Agora eu vou deixar a Luciene falar um pouco, depois a gente continua. Que bacana, que bacana. Então, primeiro eu quero muito agradecer, eu fico muito honrada pelo convite, Vanessa, e agradecer por ter mudado o horário, porque eu trabalhei até 8h30 da noite, e assim, morro de vergonha, mas, enfim, essa vida louca da gente, né? Então, estou muito feliz de estar aqui.
convite da Vanessa, assim, me senti muito honrada, e está aqui com uma companheira, mais do que companheira, uma amiga e irmã, né, que é a Hebe Verdade, Cambrinha, Luciane. que a Somos até gente... três A Hebe é uma para falar uma irmã, da outra. assim, é um presente que a vida nos deu, assim, não só do ponto de vista da militância, do trabalho, né? Mas é uma amiga, não só a Hebe, mas a Hebe, Marininha, Rogério, que aí eu já sinto parte da família e ela da minha, né? Quero dizer, eu estou muito feliz, Mônica está aqui, né? Gente, quanto tempo, Mônica? Também te acompanho. Então, assim, primeiro quero dizer isso, da minha alegria. Eu me aproximei, Mônica, eu me aproximei desse tema, do tema da violência. Eu sou militante dos movimentos de mulheres, e aí fui entendendo pela vida, estudando, militando, me constituindo como feminista, né? Eu sou historiadora por formação básica, então, desde os anos 80 do século passado, eu venho na militância nos movimentos de mulheres e feministas. E é claro que o tema da violência contra a mulher é um tema que pauta a agenda dos movimentos, né? E aí fui fazer história, fiz a minha pós-graduação Lato Sensu História Social do Brasil, discutindo o papel da mulher no espaço público na década de 30, e aí fui para o mestrado no Serviço Social, na PUC-Rio, terminei o mestrado, fui dar aula na Faculdade de Serviço Social Santa Luzia, a primeira faculdade de serviço social da Baixada Fluminense, né? E lá o tema da violência contra a mulher, sempre, eu fui coordenadora do núcleo de pesquisa, então um tema que sempre veio. E aí, Mônica, a gente trabalhou junto, a Hebe, nós trabalhamos juntas na Faculdade de Santa Luzia, e coordenei o CD Vida, que é o Centro de Defesa da Vida, é um projeto, hoje é uma obra social da Diocese de Duque de Caxias e São João de Meriti, que atende mulheres vítimas de violência de gênero, de violência doméstica, né? Fui assessora de gênero da Secretaria da Baixada por 9 meses, foi uma gestação, a gente fez muita coisa. Enfim, e continuei na militância no Fórum Municipal dos Direitos da Mulher de Caxias, fiz meu mestrado e fiz o doutorado. E no doutorado, então, esse tema da violência contra a mulher estava muito forte. E aí eu fui discutir como é que foram criadas as primeiras políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher no estado do Rio de Janeiro e no país, né? Da tese de doutorado saiu um livro que se chama Em Briga de Marido e Mulher, o Estado deve meter a colher, exatamente em contraposição com o ditado popular que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? E a compreensão de que o Estado deve meter a colher, não só os governos, né, os diversos poderes, mas a sociedade civil, né? O Estado na sua concepção ampla, né? Então, é um pouco isso. E aí, com o livro, depois do doutorado, eu formulei, foi uma ação coletiva também, a especialização em políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, né? Um curso de pós-graduação Lato Sensu, do Departamento de Serviço Social, da PUC-Rio, onde eu dou aula desde 2004, e esse curso fica na unidade da PUC-Rio em Caxias, no polo, né, que a gente chama o polo da PUC-Rio em Caxias. Bom, eu acho que é um pouco isso. Então, em briga de marido e mulher, nós não só devemos, a gente tem que meter a colher como Estado, é uma questão de Estado, não é só uma ação individual, né, mas tem que ter uma ação de Estado. Exatamente, Luciane. Luciane, eu lembro, né? Eu li esse livro e aí eu fiquei pensando, né? A gente pensa muito na Lei Maria da Penha,
né, para a gente pensar aí, claro. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como essa Lei Maria da Penha, né, que foi um avanço, né, em relação a essa situação, essa questão. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, as dificuldades, muitas das vezes, né, os avanços que nós tivemos, mas o que a gente esbarra aí, muitas das vezes, ainda, né, para a gente poder garantir, né, um cuidado maior em relação a isso. Aí eu digo nas medidas protetivas, né, que a gente vê muito essa questão e as mulheres, muitas delas têm medo, né, da denúncia, e aí para onde vão, como vão, e aí quando volta, né, esse amparo legal, como é que está essa questão específica, né, pensando na questão do Estado, aí na figura da Lei Maria da Penha, né, e vocês fiquem à vontade para responder, Hebe, Luciene. Então, eu vou falar um pouquinho, inclusive, né, nessa caminhada que você traçou, dessa trajetória, né, nós nos encontramos em diversos momentos, né, e um deles que para mim foi um grande prazer foi ter participado como docente do curso de atendimento, de curso de enfrentamento à violência, né, de políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, para mim, assim, foi uma honra, foi uma experiência assim maravilhosa dentro da PUC-Rio, e é um curso que eu recomendo. Quando você fala da questão da Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha é inegável que foi uma lei que ela traz uma concepção diferenciada, né, do que se existia anteriormente. Se a Lei 9.099, barra 95, tratava a questão da violência contra a mulher como um crime de pequeno potencial, né, não tipificando, a Lei Maria da Penha vem a partir, né, das convenções internacionais, né, a primeira convenção do Pará que o Brasil vai incorporar e que vai desencadear isso, né, mas não só, né, não só em termos de documentos internacionais que vão influenciar que também, né, que o Brasil já participava através, né, de representações de diversas conferências, mas também a própria história da Maria da Penha, que vai também ser decisiva, né, porque foi um caso emblemático e foi um caso que, a partir do seu andamento, ele vai revelar, primeiro, a impunidade, né, vai revelar o quanto o Brasil não possuía mecanismos, né, efetivos de proteção real a essa mulher, e aí isso tudo vão ser, eu acho que o Luciene pode até depois falar um pouco melhor sobre isso, mas tudo isso vão ser influências que vão fazer com que surja a Lei Maria da Penha. É inegável que é uma lei inovadora, no sentido porque ela traz, não só, ela inova em termos da criação de um juizado especial, né, que lida com as questões da violência doméstica, ela inova porque ela vai tipificar a violência doméstica, porque antes esse crime aparecia diluído em outras tipologias, e aí, na realidade, assim, ameaça. Mas ameaça não é só a mulher que sofre ameaça, mas o homem também. Mas como é que aquela ameaça pode ser caracterizada como violência doméstica, né? Que elementos vão ter aquela ameaça, que ela seja uma ameaçada. Ela vai estar tipificando, né? Vai falar quais são os tipos de violência, vai trazer os tipos de violência, né? O que considera violência contra a mulher, doméstica contra a mulher, vai falar das tipificações em termos de violência doméstica, violência física, violência psicológica, violência patrimonial. Vai trazer também as medidas protetivas, que são medidas protetivas que vão ser importantes no sentido da proteção à mulher que está vivendo em situação de violência, e vai trazer outras medidas, né? Vai inclusive, e aí uma coisa que é importante dizer, que muita gente confunde, né? Porque a lei, ela fala da articulação de serviços e criação de redes de serviços de apoio a essa mulher. O fato disso estar na lei, a Lei Maria da Penha, ela não tem força de criar, porque quem cria é o executivo. E aí, né, a gente vê que, assim, por mais avançada que seja a lei, ela também vai esbarrar numa coisa que é vamos dizer assim, a essência da violência de gênero. Né? Então, assim, uma lei, por mais que ela
a lei seja importante, essa lei foi importante, né, e tem sido importante, ela não é o suficiente para mudar toda uma cultura sexista, uma cultura racista, né? Então, ela não é o suficiente, porque existem elementos que a lei só em si não garante. Não só não garante políticas públicas, porque isso é um outro embate, né? Como também não garante efetivamente que a discriminação e a desigualdade de gênero deixam de existir, né? Então, essa é uma primeira reflexão. Eu passo a bola para a Luciene e a gente vai falando um pouco, né? Para eu não ficar falando tudo. Pegando aqui carona no que a Hebe está falando, acho que a gente precisa pensar assim, da década de 70 até o ano de 2004, todas as políticas públicas construídas nesse país, implantadas e implementadas, frente à violência contra a mulher, foram respostas dos governos às pressões dos movimentos de mulheres e feministas no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, né? Então, a gente tem as DEANs na década de 80, os conselhos de direito também na década de 80, e aí a gente avança a década de 80, 90 e os anos 2000. Em 2004, é um ano emblemático, não só nas políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, mas nas políticas públicas voltadas para a equidade de gênero nesse país, né? E as expressões das desigualdades. Por quê? Porque com a efetivação da primeira primeiro encontro de mulheres no Brasil, né, que foi a primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que foi precedida das estaduais e das municipais, pela primeira vez na história desse país, o Estado brasileiro assumiu que existe uma desigualdade entre homens e mulheres, que ela é sistêmica, que ela precisa ser enfrentada enquanto uma política de Estado. E aí sim a gente teve, na primeira vez na história desse país, essa questão das desigualdades entre os homens e as mulheres como uma política de Estado. E aí não é por acaso que a Lei Maria da Penha é de 2006, 2 anos após, né? E eu queria já indicar para vocês, quem não conhece, o livro da Maria da Penha, né, dessa mulher que ficou paraplégica, é um livro belíssimo e doído, que merece ser lido para a gente compreender a dinâmica dessa violência. O título do livro é Sobrevivi, Posso Contar. Né? Vale a pena fazer a leitura desse livro. Enfim, a Lei Maria da Penha, ela é por si só uma política pública, mas é uma lei. Né? E quando a gente fala de políticas públicas, a gente tem que falar de leis, a gente tem que falar de orçamento, a gente tem que falar de equipamentos e a gente tem que falar de controle social. Né? E aí, nesses anos, a gente está no ano de 2020, né? Primeiro que a gente não existe uma questão com a Lei Maria da Penha. A grande questão com as políticas públicas de enfrentamento é que não existe a implementação da lei. Por exemplo, a Hebe já falou vários aspectos da lei, né? Tem todo um aspecto da lei que é o atendimento assistencial a essas mulheres, os serviços especializados de atendimento às mulheres. Ora, se a gente for pegar dos anos 2000 para cá, né, nos últimos 4, 5 anos, o que aconteceu nesse país e no estado do Rio de Janeiro é um desmantelamento das políticas públicas, dos centros, dos serviços especializados, que aqui no Rio a gente chama de CEANs, de CIANs, de NIANs, de CEONs, né? E eu chamo atenção para isso, porque esse é um serviço especializado que atende a mulher.
né? Atende a mulher nas suas demandas sociais, psicossociais, de orientação Sim. jurídica. Então, é o primeiro serviço que foi desmantelado no conjunto das políticas públicas. A gente tem as DEANs, e aí eu queria dar aqui uma ótima notícia para a gente, e eu tenho certeza que é uma notícia muito boa, né? Acabou de ser nomeada para diretora das DEANs do Estado do Rio de Janeiro, a delegada Sandra Ornelas, que é uma companheira que está sempre na luta com a gente. Então, assim, na noite de hoje, eu quero desejar sucesso para Sandra Ornelas e dizer que, como feminista, como ativista nessa temática, a gente está muito feliz, porque a gente sabe do compromisso da Sandra frente a essa temática. Então, uma boa notícia no campo das políticas públicas, no momento, e aí eu quero. Hã? Ou pelo menos, Pelo uma menos. boa notícia. No momento em que, infelizmente, a gente não está mais na fase do desmantelamento dessas políticas. A gente está num momento antagônico a tudo que foi construído de políticas públicas nesse Estado, nesse país, né? Que diz o oposto disso. Para você ter uma ideia, no ano passado, o governo federal destinou 0 do orçamento para as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, eu quero dizer para você assim, que falar da aplicabilidade da lei é falar dessas políticas públicas. Então, antes de mais nada, eu quero saber quanto de orçamento tem nos municípios, tem nos estados e tem no âmbito federal. É falar dos serviços, né? E é falar do controle social, é falar dos conselhos de direitos, que estão sendo... eu moro em Caxias, Hebe já foi presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de Caxias, eu também já fui, e a gente está hoje no momento que o Conselho, que tem a representação do governo municipal, que não faz uma vírgula para as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, ainda mais no momento de pandemia. Então, assim, para dizer que é isso, né? A gente precisa... A discussão não está na lei, na redação da lei. A discussão está na aplicabilidade dessa lei, que precisa de ter orçamento, que precisa de ter equipamento, que precisa de ter controle social, né, para que ela, de fato e de direito, seja efetivada. Aí a gente fala muito, Hebe. Mas uma fala, estou aqui ouvindo, né? Tem uma aluna minha que está aqui na nossa live, a Luciene, também, tua xará, Luciene, e ela falou a o Rosane livro também tá aí, da Maria da Penha, a Rosane está aí com a gente, falou né? E eu acho que foi a pergunta foi justamente para levantar essa, né? Porque as pessoas falam assim, a Lei Maria da Penha não serve para nada, né? Continua o aumento, né? O índice cada vez maior do feminicídio, aí começa, né, o povo fazendo a crítica, porque a lei, pela lei, pura e simplesmente, né, ela não, óbvio que ela não consegue surtir seu efeito pura e simplesmente, né? Essa questão mesmo de pensar as políticas públicas, né, a execução delas, né, aí é pensar o papel do executivo, né, em meio a tudo isso, e aí, né, saber, agora o público está aqui, né, ouvindo a nossa live, saber que o orçamento foi de 0, né, e aí a gente vê a dificuldade, né, de fato pensar serviços, né, de pensar aí medidas que consigam efetivamente, né, fazer com que essas mulheres não morram, né, de forma pela ausência aí do Estado, nesse sentido aí, voltado para a questão, né, de falta de orçamento, por exemplo, né, e foi bem, né, pontuado pelas professoras que estão aqui com a gente, né, para a gente parar de achar que o problema está na lei, né, como se fosse uma falha do que está escrito,
né? E isso até desqualifica, eu posso assim dizer, eu posso estar errado, né? A gente está aqui para trocar, né? Até desconsidera, né? Quando no senso comum diz que o problema está na lei, né? Na escrita dela, na produção textual dela, e a gente, no meu ponto de vista, parece que a gente está desqualificando, né? Uma conquista, né? E a própria Maria da Penha, né? Que teve esse papel, né, do ponto de vista de trazer esse debate, né? E aí, ali, né, como foi a história dela, ela já relatou várias vezes como é que se deu essa história dela. Hoje a minha amiga mandou uma mensagem, que hoje eu estou na correria, não vi televisão, não vi nada ainda, mas minha amiga mandou uma reportagem de um caso em Niterói que aconteceu hoje, não sei se vocês viram, e ela estava apavorada, né? Que o rapaz jogou a moça do 12º andar. Foi no final de semana. No final de semana. Foi. Ela me mandou e falou assim, né? Estou aqui pensando, formulando uma pergunta para dar para elas. E aí a questão que foi o caso, né? Pelo menos na reportagem fala da questão do feminicídio, né? Seguido de suicídio, que aí ele também se mata, né? E a morte tenebrosa, assim, terrível, e que muitas das vezes a gente olha e ainda se choca, é claro, né? E a gente precisa pensar, né? Justamente sobre isso, porque eu já escutei gente falar assim, a pandemia já morreram tantos, mas tantos outros casos de morte, como, por exemplo, o feminicídio, que a cada tantos minutos morre tantas mulheres, tem essa coisa, e a visibilidade em cima disso. Eu falei, né? Eu fico pensando, falei, gente, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas a gente precisa pensar. E aí, quando eu falei no início a questão dos tipos de violência, né? E que eu queria só voltar um pouquinho a essa questão, né? Porque ainda tem gente que acredita que a violência contra a mulher, ela é só quando acontece alguma agressão física, né? E que muitas das vezes o agressor já xingou, já fez, aconteceu, que não chegou, né, na agressão física, e no único tapa, a mulher, né, um modo de dizer, acontece a morte. Não tapa, um modo de dizer, mas, né, aí fala assim, meu Deus, mas ele era tão bom e só bateu uma vez e morreu. Não, na verdade, pode, né, vários outros tipos de violência, né, que passaram aí, né, ao longo desse processo dessa mulher. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho por que ainda tem essa, né, essa visão de que se ainda não bateu, ainda não é, né, privar a mulher de vestir a roupa que ela quiser, né, essa questão, né, da violência psicológica, né, de muitas das vezes, a gente sabe que, assim, pensar a questão de gênero, né, numa cidade que a gente vive, patriarcal, né, machista, onde a mulher é dita como um objeto do homem, né, e que muitas das vezes isso faz com que o homem se sinta, né, no poder, né, do corpo dela, né, não só sexualmente, mas de todo sentido, né, de ser a subalterna, né, e esse papel ele vai se enraizando, né, na nossa sociedade, não só na nossa, mas, né, a gente vê aí os países do Oriente Médio, como é que é essa questão, né, de como ainda é forte essa dominação sobre a mulher, né, sobre o corpo da mulher, sobre a vida da mulher, e aí esses tipos de violência acaba se naturalizando, né, e achando que apenas a violência física é a única forma, né, de se configurar, porque muitas das vezes, me corrijam, eu sempre falo isso, que eu estou aqui aprendendo com vocês também, que quando a mulher chega a uma delegacia, né, para fazer uma denúncia, e aí vai fazer o corpo de delito, por exemplo, né? E aí, se ela chegar na delegacia e falar, olha, meu marido me xinga, meu marido me priva, né, de sair, enfim. E aí, como o corpo de delito não vai detectar nenhuma agressão, né, física. E aí, como é que as delegacias lidam com isso? Porque aí eu volto para essa questão dos tipos de violência, né? Como é que a gente denuncia, por exemplo, uma violência psicológica? Se não for, né, visível na pele, né, no corpo. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
Para mim, fala dessa. Não sei se ficou claro, mas essa Sim, questão. sim. Fica bom. Não, ficou claro, sim. Eu queria começar pelo que você falou sobre a naturalização da violência contra a mulher. E aí, quando a gente fala de naturalização, né, e até a Convenção de Belém Pará fala não só dos vários tipos de violência, né, que podem causar morte, né, aquela violência psicológica, física, né, que causa danos à mulher e pode levar à morte essa mulher, tanto no espaço privado como no espaço público. Então, quando a gente fala da naturalização, você vai ver isso você vai ver muito isso, né, em situações que surgem também no espaço público. Então, essa coisa da violência contra a mulher, a violência de gênero, ela é algo que é estruturante e estrutural, né, em termos de desigualdade dentro da nossa sociedade, e você vai ver isso não só na questão, quando há violência doméstica, e que essa mulher vai na delegacia, e essa fala, muitas das vezes, é desqualificada, né, pelo policial que está ali de plantão, mas também a gente vai ver isso em outros momentos, né? Então, os casos, por exemplo, recentes, né, de estupro coletivo, né, os casos recentes, se você pegar o dossiê Mulher, que é um documento que a gente tem como referência, né, que é elaborado pelo Instituto de Segurança Pública. Então, o dossiê Mulher, ele traz uma dimensão dessa violência no Estado. O dossiê Mulher é pelo ISP, né, Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Ainda bem que a gente ainda tem dados, né, tem produções assim, em termos estatísticos no Estado, e mostra, né, quando você vai ver as estatísticas, você vê o quanto essa violência ela é generalizada. Ela não é só a violência doméstica, mas ela é generalizada para todos os espaços. E aí vai desde a questão do espaço do coletivo, quando a gente teve vários casos também de assédio, né, e aí mudou a lei penal que traz a discussão, que entende a questão do assédio, para além da questão do estupro, para além da conjunção carnal. Acho que isso é um avanço, né? E os discursos são sempre os mesmos, né? A questão da naturalização. É a roupa, por que aquela mulher estava passando naquela rua, naquela hora, rua escura? Se eu moro numa rua que não tem iluminação, é claro, né, que eu tenho que entrar em casa, vou ter que passar pela rua escura, né? Mas aí tem pesquisas que mostram que ainda se acredita, grande parte de pessoas ouvidas em algumas pesquisas, né, que até são divulgadas também pela Fundação Perseu Abramo e como outras fundações, que mostra que ainda há uma crença de associação de que a causa da violência é gerada pela própria mulher, principalmente aquelas que acontecem no espaço público, né? Então, pela forma como ela está vestida, pela forma dela, do lugar que ela está, pela forma dela se colocar, pela atitude dessa mulher, como se ela fosse a provocadora da violência. Então, essa naturalização é algo que a gente vai ver em determinados momentos, e eu vejo também assim, não só a questão de gênero, essa naturalização vai também perpassar pela questão de gênero, mas também vai perpassar por determinados outros fenômenos, como, por exemplo, a questão racial, né? Que também vai ser um marcador de uma maior opressão que a gente vai ver ocorrendo nas mulheres negras. Então, quando você fala na questão dessa naturalização, por exemplo, um dos debates na discussão das políticas públicas, que se deu há algum tempo atrás, principalmente grande movimentação e luta dos movimentos de mulheres, era a questão da discussão de gênero nos planos municipais de educação. Quando eu falo da questão da naturalização, quando você traz essa discussão da naturalização, a gente vai ver assim, tá, mas o que está sendo feito para desconstruir isso? E aí, quando a gente vê, quando surge a aprovação dos planos municipais, estaduais e até nacional de educação, uma das questões é a retirada do termo gênero, né? Esse ano que era uma das grandes discussões também e lutas dos movimentos, que era pautar a discussão da prevenção da violência, né? Através também do processo educativo. Então, ou seja, que esses temas, como a discussão sobre a desigualdade de gênero, são temas primordiais para também ser tratado no âmbito da política de educação.
Então, quando você fala na questão da aplicabilidade da lei, da naturalização, essa naturalização ela também vai se dar não só no espaço público, mas também nesse espaço, né, quando essa mulher quer formalizar uma denúncia. Então, é na delegacia, eu me lembro muito bem que essa questão da delegacia foi alvo já de discussão né, nas nossas militâncias, né, eu e Luciene no fórum, né, uma das questões era sobre atendimento na delegacia. Então, por muito tempo, né, se pautou e se fez denúncias sobre determinados atendimentos em que a mulher se sentia muito mais acuada, muito mais constrangida a fazer a denúncia num espaço, principalmente se a delegacia não é uma delegacia especializada, né, isso fica muito mais complicado, fica muito mais difícil, mas também numa delegacia especializada, você vai encontrar policiais que não vão ter o entendimento sobre a abordagem que deve ser feita nessa mulher, e vão revitimizar essa mulher no sentido assim, ela vai ser colocada numa situação de constrangimento, né, de desqualificação da fala. Então, quando você fala assim da questão da violência psicológica, eu acho que não só a violência psicológica, a violência física, realmente, ela é mais visível, o que, mesmo sendo mais visível, não quer dizer que seja mais fácil também de registrar, né? Porque vai depender também desse entendimento, né? De entender aquele tipo de violência, muitas das vezes que é desqualificada, ou seja, a mulher chega para fazer o registro, quer ser, claro, a violência física está mais visível, mas não quer dizer que seja tão assim fácil também, né, para a mulher, claro, é mais visível, é mais fácil talvez de fazer o registro, mas o desdobramento também em relação à violência física, ela pode ser mais imediata, no sentido de encaminhar para exame de corpo de delito, mas quando a gente chega na questão da violência psicológica, realmente esse é um complicativo, né, porque envolve questões subjetivas, e na própria delegacia não há um profissional, há um profissional de atendimento ali, de recepção, alguns são assistentes sociais e outros são psicólogos, de formação, mas não estão ali exercendo aquela função, e a questão da violência psicológica, ela tem dois elementos que eu acho que é um complicativo. Um é que, às vezes, a própria mulher ela não percebe esse tipo de violência como sendo uma violência doméstica contra ela. Então, a questão do insulto, da desqualificação, né, do xingamento, então, é um tipo de violência que passa por um processo, né, que também é processual, no sentido assim, que começa com tratamento, depois vai para um xingamento, vai para uma desqualificação enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto ser humano. Então, assim, muitas das vezes, a própria mulher que sofre a violência psicológica, ela não se percebe quanto sofrendo essa violência. Então, isso é um dificultar, né, que a mulher faça uma denúncia, né, para fazer isso é uma questão. Recebimento de uma denúncia tem, muitas vezes, um profissional que está despreparado, que não está qualificado para poder lidar com esse atendimento, o que vai acontecer? Ele vai achar que, não, mas ele foi só um empurrãozinho, né, que aconteceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ou que, não, foi só um xingamento, vamos dizer, não, mas foi só um xingamento, foi só, você entendeu errado, né, seu marido estava nervoso, né, o seu companheiro estava nervoso, mas ele não encostou a mão em você, então há realmente, muitas das vezes, a dificuldade, a desqualificação quando se trata da violência psicológica. E nesse sentido, realmente, seria preciso, né, talvez outros elementos de ter um profissional qualificado que possa também fazer um atendimento a essa mulher e possibilitar ela, né, no sentido de formalização dessa denúncia, né, que não existe na delegacia, né, esse profissional que não existe na delegacia vem a dificultar justamente essa mulher quando se trata da questão da violência psicológica.
Então, essa eu acho que é uma das questões que eu vejo, que em termos da aplicabilidade da lei, que a Lu estava até falando, né, da aplicabilidade da lei, esse é um dos aspectos que eu acho que a gente precisa ainda melhorar, né, em termos de como qualificar, né, como que essa denúncia de violência psicológica, como ela pode realmente ser absorvida, sem questionamentos, né, e que essa mulher tenha essa possibilidade. E aí, realmente, isso eu vejo como um grande complicativo que precisa melhorar, né? Agora, é claro que a rede de atendimento também tem um papel importante nisso aí, né? Tem serviços na rede em que a mulher também, ao ser atendida, ela pode também, vamos dizer assim, ser melhor orientada em relação ao registro de ocorrência nesse sentido, quando se trata da violência psicológica. Então, acho que, assim, o apoio de redes de atendimento nesse momento, porque a mulher chegando lá, falando que sofreu violência psicológica, há uma tendência de desqualificação. Porém, havendo essa mulher, uma vez apoiada, inserida em redes de atendimento, eu vejo que isso facilita muito, né, a garantia, né, pelo registro dessa questão da violência psicológica. Vanessa, antes de te responder, ou trazer alguns elementos, eu queria falar com a Selma Helena Lopes. Ela disse aqui que já sentiu isso na pele em 1976 e foi acolhida dentro de uma delegacia e não foi acolhida, onde só tinha homens, nem me ouviram. Esse relato da Selma 76, né? 1976. Então, ele ilustra bem, né, o que aconteceu lá no final da década de 70 e 80, quando as mulheres iam para as poucas que chegavam na delegacia eram tratadas da pior forma possível. Lembrando que, naquela época, né, os assassinatos cometidos pelas mulheres nos tribunais eram os assassinos eram defendidos pela tese da legítima defesa da honra. Então, ele matou por amor, ela que não cumpria com as tarefas, enfim. Né? E aí, foi por conta disso, casos como o de Selma, que as feministas começaram a acompanhar as mulheres nas delegacias e criaram o primeiro trabalho de atendimento às mulheres vítimas de violência, né, que eram os SOS Mulher, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas. Então, eu queria dizer assim, e detalhe, a criação da delegacia especializada no atendimento à mulher, ela foi uma criação que surgiu do ideário feminista. Foram as feministas que, acompanhando as mulheres, algumas vivendo violência, disseram assim, bom, é preciso ter uma delegacia especializada para atender as mulheres. Por quê? Porque tem crimes que as mulheres sofrem pelo fato de serem mulheres. E aí você precisa dessa delegacia especializada. Então, o surgimento das DEANs é uma construção, e isso nos orgulha muito, né? E nos dá muita responsabilidade do Brasil e do ideário do movimento feminista e do movimento de mulheres nesse país. Dito isso, então, Selma, fique aqui com o meu carinho, com a minha solidariedade, e você imagina, né, o quanto ainda deve doer em você a violência sofrida, né? E eu quero te agradecer pelo fato de você partilhar com a gente essa sua experiência. E aí,
pegando a questão, né? Eu acho que tem duas questões, assim, quando a gente fala de violência contra a mulher, essa violência que a gente chama de violência de gênero, que é essa violência que a mulher sofre pelo fato de ser mulher, a gente precisa entender essa violência enquanto, eu sempre falo isso e não me canso de falar, essa violência é uma expressão da desigualdade de gênero, né, das diversas expressões dessa desigualdade. É claro que é a mais dramática, porque eu estou falando de vida e morte, eu estou falando de estupro, eu estou falando, né, de uma desigualdade que marca não só o corpo, mas a alma das mulheres. Né? A violência psicológica, eu já ouvi muitas mulheres dizerem que ela machuca, mas ela machuca a alma, e é invisível. Então, as pessoas não sabem o quanto de dor essa violência provoca. Mas aí, então, partindo dessa premissa, a gente teve nesse país, né, avanços no campo institucional, muitos. A Lei Maria da Penha é o grande marco, né, os serviços especializados, as DEANs, as casas-abrigos, enfim. Só que tem uma outra dimensão, que é a dimensão cultural. Né? E nesse país, passado e presente, a gente vive uma sociedade em que diz que mulher gosta de apanhar, e que diz que. Outro dia eu vi em alguma coisa, em algum lugar das redes sociais, alguém falando do absurdo. Que tinha que voltar, sim, os jogos de futebol, porque já estão batendo nas mulheres, batendo nas crianças, porque os homens não estão aguentando mais. Veja, isso é o ápice do absurdo, né? Exemplo como tantos outros. A gente vive uma sociedade que, com e apesar desses avanços institucionais, muito embora que eu reafirmo, hoje a gente vive uma política antagônica a tudo isso, que não só diz não, mas faz exatamente o oposto, ratifica, valoriza essa questão da desigualdade entre homens e mulheres. Então, a gente vive uma sociedade que esses valores estão presentes, que ainda se diz que menino veste azul e menina rosa, diz que se ela apanhou é porque alguma coisa ela fez, e aí remonta os ditados populares, né? Em briga de marido e mulher não se mete a mulher, ela pode até não... como é que é? Ele pode até não saber por que bate, mas ela sabe por que apanha. Enfim, e uma série. E por conta disso, existem violências que nós mulheres sofremos, que há uma permissão social, há uma licença social. Então, se um homem desqualifica publicamente uma mulher na mesa de um bar, ninguém fala nada. Ora, isso está lá preconizado na Lei Maria da Penha, artigo 7º da Lei Maria da Penha, portanto, é crime. E aí essa mulher, se foi desqualificada pelo seu companheiro ou pelo seu pai, enfim, pode ir lá na delegacia e denunciar. Mas na nossa sociedade isso é permitido. Então tem uma licença social. E nesse momento de pandemia, a gente precisa falar muito mais sobre isso, né? Porque os números já mostram que reduziu o número de mulheres, que já eram poucos, né? Porque os dados são subnotificados, de mulheres que denunciam, mas aumentou no Twitter, as pessoas, né, porque todo mundo, ou boa parte da população, está em isolamento, então a vizinha escuta alguma coisa, né, sabe de alguém, os gritos começam a ecoar. Então, mais do que nunca, a gente precisa dizer para essa mulher
que no momento de pandemia ela está vivendo 24 horas com esse homem que é agressor, e que poder e controle, ele está controlando ela mais do que nunca, então, inclusive com o celular, não permitindo que ela fale com as pessoas virtualmente, enfim, mais do que nunca. Precisamos salvar vidas, não só por conta do Covid-19, mas também pela vida das mulheres, né? Porque essa história, gente, infelizmente, não tem final feliz, né? Muitas mulheres vítimas de feminicídios, se você for pegar a história dessas mulheres, são mulheres que historicamente têm vários momentos de violência, vivem há anos violência doméstica e familiar, né? Então, a gente pode salvar uma vida. É importante que as mulheres saibam que, apesar, né, o isolamento não significa que ela esteja sozinha. E aí eu quero lembrar das belas campanhas que a gente está tendo nesse país e fora desse país, né? A gente precisa assumir. E não só nós, mulheres, mas os homens também precisam assumir. O homem precisa dizer que é homem não bate mulher, homem que é homem não estupra mulher, que não existe só uma masculinidade, essa que diz que faz, né, que legitima essa atitude. Então, para dizer para vocês que essa, e aí trazendo para esse contexto da pandemia, né, a pandemia está revolvendo essa terra, né, botando para o ar, inclusive, né, esses preconceitos, e que a gente precisa rever. E rever como? Com o amigo, com o vizinho, com a família, sabe? Postando nas nossas redes sociais essas belíssimas campanhas. Enfim, a cultura, essa é uma questão cultural. Por que o homem comete violência contra a mulher? Essa é a pergunta-chave. Porque ele estabelece uma relação de poder e controle sobre essa mulher, né? Ele acha que ele tem... Essa mulher é propriedade. Olha aí, né? Não é à toa que Eliette Safiotti fala que no capitalismo e patriarcado houve uma simbiose, né, entre a questão de classe e de gênero, né? Então, essa mulher é da sua propriedade. Se é da sua propriedade, eu posso rasgar, eu posso matar, eu posso estuprar, etc, etc. Acho que é um pouco alguns elementos dessa conversa. Eu queria só comentar uma questão que a Cláudia colocou no chat, né? Que eu acho que é importante, porque isso também está a nível do nosso senso comum, né? A gente já ouviu tanto falar nisso, né? Principalmente a crítica daquela mulher que faz o registro depois de ocorrência e depois retira, né? Então, a Cláudia contou assim, a própria mulher se desvaloriza, porque muitas das vezes registra a ocorrência e depois retira. É importante, nós, profissionais, que prestamos atendimento a essa mulher, ter a compreensão do fenômeno da violência doméstica, ele é um fenômeno muito complexo. Então, imagina que, assim, até a mulher chegar a fazer o registro de ocorrência, isso, muitas das vezes, dependendo da própria... vários fatores vão influenciar, né? Tem mulheres que demoram anos, né? Depois da primeira agressão, demoram anos para fazer o registro. Algumas vão fazer o registro, mas se arrependem e retiram o registro, né? Hoje até tem essa, né? Dependendo da situação, né? Não é assim, não é tão facilmente que se tira o registro agora, mas o que eu quero colocar aqui é que há uma concepção de que isso é uma... É como se a mulher assim, ela não tem vergonha na cara, foi lá fazer o registro, depois retirou. Então, é importante a gente compreender que esse processo da violência doméstica é um processo muito complexo, porque não é, principalmente da violência doméstica, o agressor não é um desconhecido, é alguém das relações dessa mulher, né? Das relações de afeto,
né? É o pai do filho dessa mulher, é o homem que ela escolheu, né? Muitas das vezes, como a maioria dos casos de violência doméstica, o agressor é o companheiro, né? É o ex-namorado, é o namorado, é o companheiro, né? Ou é um pai, ou é o filho, né? São pessoas que são das relações. Então, isso é muito difícil, porque envolve afeto, envolve sentimentos contraditórios, né? Então, muitas mulheres pensam em ir na delegacia, às vezes, estudos já mostraram isso, pensam em cessar a violência. Né? Muitas das vezes, tanto é que quando surgiu a Lei Maria da Penha, houve, não sei se Luciene lembra disso, houve um recuo nas notificações, nos Sim, registros, né? diminuiu. Houve uma dificuldade. Sim, eu que estava na época no Instituto de Prática Jurídica, qual era o medo? Que surgiu, espalharam, né, que o homem ia preso. Exato. E aí muitas mulheres, né, deixaram porque elas queriam que cessasse a violência, mas não queriam ver o companheiro preso, né? Por uma série de coisas, pela relação, por causa dos filhos, da dependência econômica. Então, quando a mulher, muitas das vezes, chega à delegacia, né, por isso é importante, e aí alguém falou assim, fortalecimento, precisamos fortalecer os serviços de atendimento. Realmente, nós precisamos. Por quê? Porque eu já atendi casos em que as mulheres, elas muitas das vezes saíam de casa, ou então não queriam fazer o registro, só chegavam a fazer o registro quando tinham sofrido uma violência, a ponto de quase ela ir a óbito, ou a partir também da violência que a mulher sofre, essa violência também ser impetrada contra os filhos. E aí essa mulher também acaba não suportando, né? E quando é só com ela consegue ainda suportar, mas quando às vezes se estende aos filhos e se chega, para algumas mulheres, chega ao seu limite. Então, o que eu quero dizer é que essa mulher, esse é um processo difícil, porque essa mulher precisa estar fortalecida para poder fazer os enfrentamentos necessários. Por isso, a importância da rede de serviço de apoio a essa mulher. E aí, a gente pensando nessa questão da rede de serviço de apoio, a gente vai ver, como a Lu estava falando, primeiro, a gente sabe que as políticas públicas voltadas à mulher tiveram um avanço, né? Tiveram um impulsionamento, né? Nesse período, quando surge a Secretaria de Políticas para as Mulheres, né? Os conselhos, eles ganham amplitude, né? Isso é um momento de grande fortalecimento. E a gente vive agora um momento de grande recuo. Né? Recuo não só por conta, né, que a gente já vem de uma precariedade, de um ataque conservador, que ao mesmo tempo é até contraditório, né? Que o governo se fala como conservador, fala do apoio à família, mas quando se trata do serviço de atendimento à mulher, a gente vai ver realmente, sim, uma redução de investimentos nesse sentido. E aí a gente vai ter, sim, isso de uma forma geral nas políticas. Né? A gente não pode esquecer que houve no governo Temer congelamento das verbas por anos da educação, da assistência, e da saúde por 20 anos. O impacto disso para os serviços de apoio à mulher são muito grandes. Né? Então, você vai ver alguns serviços se desmantelando, porque, na realidade, a mulher ela é prioridade, mas não é, porque a gente reconhece a prioridade que o governo dá através da dotação orçamentária. Então, a gente vê que, em muitos lugares, há um investimento ínfimo em programas voltados para a questão das mulheres. Então, assim, a gente vai ver que na pandemia, a Luciene falou uma coisa que eu achei rico aqui, é que a desigualdade de gênero, na realidade, a violência da mulher, mas a gente vai ver uma evidência disso, né, nesse período de pandemia. Até porque essa mulher vai ficar numa situação de não conseguir sair, né, não conseguir fugir daquela situação onde ela vai ter esse contato constante com os companheiros. A Mônica, inclusive, perguntou sobre a questão, para a gente falar da questão das mulheres trans, né? E eu me lembro, há pouco tempo até entrou em contato comigo, né? As mulheres trans, eu não tenho tantas informações, mas eu tenho acerca das mulheres lésbicas, por duas questões. Uma, para uma pesquisa
de uma aluna no curso de pós-graduação da PUC, nesse curso que Luciene é a coordenadora. Ela fez um trabalho sobre as mulheres, sobre a denúncia de mulheres lésbicas em relação à violência doméstica sofrida por suas companheiras. Então, a pesquisa, ela mostrou, primeiro, um certo constrangimento, né, dessa mulher que sofre alguma agressão da sua companheira, né, de procurar a delegacia. Primeiro, pela discriminação que ela sofre, né, que essa mulher, se foi uma vez e foi maltratada e foi desqualificada, né, ela acaba não voltando. E também um dado interessante, que algumas mulheres, por conta dessa discriminação que elas já sofrem de uma forma geral, elas também não se sentiram à vontade de recorrer à delegacia, porque não só não queriam sofrer essa discriminação, mas pelos laços de afeto, apesar de serem agredidas por suas companheiras, não queriam também que a companheira passasse por essa situação, porque entendia que aquela situação não seria compreendida da forma como, seria abordada da forma como deveria. Em relação à questão das mulheres trans, essa invisibilidade, que eu falo da questão da invisibilidade, ela é cercada por conta de muito preconceito, né? Então, essa semana me entrou em contato comigo o pessoal do Centro de Referência de Cidadania LGBT, falando não de uma mulher trans, mas de uma mulher lésbica que estava em casa, né, por conta do isolamento social, e o pai, que não aceitava a sua condição, né, a sua orientação sexual, o pai espancava essa mulher, ela estava sendo espancada pelo pai, que não queria que ela permanecesse lá, mas ela não tinha outro lugar para ir. Então, como ela, como filha, num período sem ser pandemia, ela dava um jeito de ficar mais tempo fora de casa, só chegava à noite e tal, mas no período de pandemia, tendo que ficar ali, ela estava sofrendo violência, não só por parte do pai, mas também por parte do irmão. Então, a questão específica que você perguntou, Mônica, da mulher trans, eu acho que, primeiro, há uma invisibilidade muito grande, um preconceito muito grande, né? Eu vejo que, para a mulher trans chegar também à delegacia, né, mesmo sendo uma delegacia especializada de atendimento à mulher, eu acho que ainda tem que se ter um trabalho, né, de, primeiro, dizer que a Lei Maria da Penha também ela atinge, né, a mulher trans. E segundo, ter um trabalho no sentido de quebrar com preconceito, né, da desqualificação dessa mulher. Então, assim, isso é uma coisa que é muito invisibilizada, não sei se você tem alguma informação mais precisa sobre isso, mas eu vejo que o atendimento à mulher trans ainda é algo muito invisível, ainda, eu não desconheço, sem ser nos centros de referência de cidadania LGBT, outros espaços que essa população venha procurar em termos de garantias de direitos, entendeu? Ainda é algo muito invisibilizado. Não sei se o Luciene tem alguma informação diferente em relação a isso. Não, está correto, Hebe. Tem aquele serviço de Niterói, né, que trabalha com pessoas trans também, mas é muito difícil. Da Diana. Isso, que a Diana... É um ambulatório, é o primeiro ambulatório de referência para pessoas trans da saúde de Niterói. Ele é uma referência. É uma experiência piloto, mas que a ideia é que isso seja estendido para outros municípios. Mas é muito difícil a gente ter casos, porque você imagina, com as mulheres cis, as mulheres lésbicas, isso, né, já tem essa dificuldade toda com as mulheres trans, e lembrando, né, que a Lei Maria da Penha, ela fala de o que é essa violência doméstica familiar contra a mulher. É uma violência de gênero. Então, a Lei Maria da Penha também atinge as mulheres trans, né? Isso é fundamental, porque
não se acha. Então, se uma mulher trans ela sofre violência, ela está amparada na Lei Maria da Penha. Infelizmente, na lei do feminicídio, não. Né? A lei do feminicídio são as mulheres do sexo feminino, mas foi o possível. Você vê como é que esse conservadorismo que a gente está falando, né? A lei do feminicídio é 10 anos depois. E só foi possível passar porque não se colocou uma violência de gênero. Então, mas a gente considera como um avanço você ter uma lei que tipifica que uma mulher sofreu um homicídio pelo fato de ser mulher, isso já é absolutamente um avanço no nosso país. Eu queria dizer-se da alegria de ter Bia Vilma, nossa aluna da pós, aqui. Né? Vilma, estou vendo aqui. Está aqui falando, né? Eu só queria lembrar que a própria Organização Mundial da Saúde, no ano de 2002, olha quantos anos, né? Lá em 2002, ela define que a violência contra a mulher é uma questão de saúde pública. Né? Então, assim, quem quiser tem um relatório absolutamente importante, emblemático da OMS, que é o relatório de 2002, que trata, o relatório todo trata sobre a temática da violência, e aí violência contra a criança, violência contra... E tem um capítulo que fala sobre a violência contra a mulher, entre parceiros íntimos, que eles chamam. Né? Esse capítulo ele é fundamental para a gente, porque hoje, evidentemente, a gente vive duas pandemias, né? A pandemia do coronavírus e a pandemia da violência contra a mulher, e não só no Brasil, né? No mundo inteiro. Acho que é isso, um pouco. E eu queria falar uma questão que a gente precisa respeitar, ter empatia, ter generosidade para com essas mulheres. Como a Hebe muito bem falou, né? Essa violência ela é complexa, ela é muito delicada nas suas causas, na sua dinâmica e nas suas consequências. Então, o que as pessoas leigas, né, o que nós podemos fazer? A gente pode identificar se essa mulher sofre algum tipo de violência, né? A gente pode ir criando estratégias. E aqui, em absoluto, não tem receita de bolo, tá, gente? Não tem para elas, Sim. não tem para nós, não tem. Cada caso é um caso, e a gente vai vendo como é que a gente pode contribuir. Inclusive, não nos colocando numa situação que a gente pode ser a vítima. Porque há casos, né, que pessoas interferiram e também sofreram violência. Mas é a gente fazer. Então, eu identifiquei, eu vou construindo estratégias, é saber que, de alguma forma, eu possa contribuir para que essa mulher saiba que perto da casa dela ou num bairro próximo tem um centro especializado, que a gente chama de Serviço Especializado de Atendimento à Mulher. Ali você vai ter profissionais, assistentes sociais, psicólogos, profissionais da área do direito, que têm, não só porque são profissionais, mas são capacitados para fazer uma escuta qualificada dessa mulher. E aí a gente está contribuindo. Eu sempre brinco que, de bem-intencionados, o inferno está cheio. Às vezes a gente quer ajudar muito essa mulher, mas como a gente não tem essas ferramentas, a gente acaba, de certa forma, sabe, se não ajudando tanto. Então, assim, você identificou que alguém do seu círculo está sofrendo violência? Liga para o 180.
né? Saiba onde tem o serviço especializado. Nós, do Fórum de Mulheres, construímos a hashtag Mete a Colher, Ligue 180. E aí estou convidando todo mundo para participar com a gente dessa hashtag, coloque nas suas redes sociais, hashtag Mete a Colher, Ligue 180. Né? Então, liga, vai construindo estratégia, vai conversando com essa mulher, ter a campanha do lenço branco, né? Uma vizinha sua, que você está descobrindo que ela sofre violência, coloca lá um pano branco na sua janela, porque sabe que quem está com um pano branco, ela pode ir buscar ajuda. E você que sofre violência, por favor, conte isso para alguém da sua confiança. Não fique escalada. A Hebe botou. Olha lá. Eu vou botar a Hebe sozinha. Hebe, vou te botar sozinha. Hashtag Mete a Colher também. Isso. Aí. Isso. Beleza. Então, só para fechar, assim, sabe? Cria estratégias. E a gente vai se construindo aos poucos. A campanha do Fórum é isolamento social, sim, violência contra a mulher, não. Violência contra a mulher, não. Busque ajuda, busque ajuda. Não sinta vergonha. O medo, ele vai sempre existir. Mas, olha só, de alguém que já está nessa história um tempo, de alguém que estuda, alguém que atua, que milita, né? A única forma da gente sair é pedindo ajuda. Não dá, é tão complexo, como a Bebe falou, não dá para ficar sozinha. Não dá conta. Não dá conta. Então, assim, vamos criar empatia com as mulheres. E quem conhece, não faça pré-julgamento. Não faça. Sabe? Você não tem noção. Eu posso contar eu sempre conto. Tem um episódio do livro da Maria da Penha, tinha um cactus, uma plantinha, cactus, lá no terreno dela. E aí as meninas se machucavam. E ela falou com o marido que ia, né? E ele foi estúpido, enfim. Sabe qual foi a estratégia que ela fez? Ela foi colocando água quente todos os dias na plantinha, até a plantinha morrer. Aí você vai dizer, Luciene, que absurdo, Maria da Penha matou uma planta. Não, gente. Era a forma que ela teve, a estratégia que ela conseguiu para que, diante daquele episódio, não houvesse uma nova agressão. Entendeu isso? Então, as mulheres, elas gastam muita energia, elas pensam muito, o que para nós é aparentemente algo que ela não faz. Não, ela pensa muito. Só que aí ela não percebe, porque tem uma série de fatores que a gente não vai falar aqui agora. Ela sempre constrói estratégias para evitar a próxima agressão. Mas aí ela não dá conta. E aí é por isso que, às vezes, galerinha, deixar a comida esfriar, ou as crianças não tomaram banho, uma coisa absolutamente, põe aspas nisso, banal, essa mulher é espancada. E a gente, com o nosso preconceito, a gente fala assim, mas ele te bateu só por causa disso? Alguma coisa a mais você fez. A gente é que não tem conhecimento para saber da complexidade, como muito bem disse a Hebe, desse processo. Então, autonomia. Se essa mulher, a gente diz para ela, denuncia. Mas se não for o momento dela naquele momento, eu digo para ela assim, olha só, eu não concordo com você, mas estou aqui. Sabe? Estou aqui contigo. Estou aqui, vamos juntos. Né? E
autonomia, essa mulher tem autonomia. Ajudar essa mulher não significa que ela vá fazer aquilo que eu acho que ela deva fazer. Pelo contrário, ela vai fazer dentro do processo dela, né, aquilo que ela vai entendendo que é o melhor para ela. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que, assim, eu estou aqui ouvindo, fico. O quanto é bastante pertinente a gente ter esse cuidado, né? E, às vezes a gente escuta muito isso, né? A gente vê, né, na fala aí do, né? Ela também, né, permite, né? Ela também, às vezes a gente tem né? A gente, que eu digo, a sociedade tem esse olhar de culpabilizar a mulher, né? Tem a questão da naturalização, né? E eu acho que também tem a questão da culpabilização dessa mulher, e às vezes pela própria, né, por outra mulher, né? E que muitas vezes fala assim, apanhou pouco, também, né? Com certeza fez por onde. Então, assim, é uma questão muito que a gente precisa pensar, né? Essa questão da empatia, uma coisa que eu falo muito isso em sala de aula, né? Em todos os aspectos, e a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Não significa que eu, Vanessa, vou ter uma reação, né, diferente que todo mundo vai ter, né? Que eu não vou permitir, que eu vou fazer, vou acontecer, que vou, né? Se vier, eu vou também. Enfim, por exemplo, né? A gente acha que todo mundo vai pensar da mesma forma, vai agir da mesma forma, ou a gente acha que as pessoas pensam com a nossa cabeça, né? E como o outro não pensa com a nossa cabeça, a gente acaba culpando ela por ela estar naquela condição, né? E eu acho que a gente precisa, eu acho que na noite de hoje a gente possa, né, passar para os nossos ouvintes, para os nossos alunos, para o nosso público, né, a dimensão do cuidado que a gente tem que ter até no próprio aconselhamento, né? Aquilo que a Luciane falou agora, né? Essa questão do tempo dela, né? O que ela vive, como ela vive, essa questão da autonomia, algo que é muito recorrente, né? Acredito eu, não sou dessa, né? Não é minha área de discussão, mas a questão da autonomia, né? Dessa mulher que depende economicamente desse homem, a questão dos filhos, né? Quantas sofrem violência e que não rompeu ainda por conta dos filhos, né? Enfim, são várias questões que a gente precisa refletir, né? E achar que assim, as coisas não são tão simples, né? Enfatizar isso, que não existe uma receita de bolo, só estou fazendo, né, né, juntando as pontas, né, que não existe uma receita de bolo, que não, as coisas não são simples, cada caso é um caso, a gente precisa justamente parar para refletir sobre isso, né? Tem um rapaz que perguntou, o Sérgio Siqueira, que eu queria, né, falar, só para a gente caminhar para o fim, eu falei, né, a gente falou assim, olha, as nossas lives demoram em média 2 horas, a gente ficou até assim, nossa, mas vai passando que a gente não vai nem dando conta muito do tempo, mas para a gente caminhar, né, para o fim, né, que tá assim, por mim eu ficaria noite, né, assim, discutindo, fazendo a gente pensar, refletir. Eu acho que é tão bom, né, a gente parar para refletir, né, para entender assim as nuances, para entender, né, as complexidades, para entender como é que as coisas se processam, né, e às vezes sair, né, desse senso comum mesmo, né, e a gente reproduz sem perceber esse discurso, né. E tem uma pergunta aqui dele que fala, professores, os grupos reflexivos de homem, autor de violência como ferramenta para enfrentamento da violência contra a mulher, né? Que existem grupos reflexivos para os próprios homens, né? Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? E aí, só para não deixar ali no vazio, né? Falar um pouquinho agora para a questão desse homem, né? Que muitos reconhecem, né? Muitos é muita coisa, mas que tem grupos, né, em torno desse agressor, né? Tem até projetos, né? Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa... Tá. Tá. Sérgio, estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo.
Ah, tá. Sérgio, boa pergunta. Então, a Lei Maria da Penha fala, está lá, e a gente concorda plenamente com a questão da responsabilização dos homens, né? Então, o que está preconizado na Lei Maria da Penha é para ser efetivado e implementado. Em relação aos grupos reflexivos, eu tenho duas questões com eles que merece ser pensado. Primeiro que a gente tem, e aí eu parto de algumas realidades, dentre as quais o município de Duque de Caxias, né, que no município de Duque de Caxias, por exemplo, o CR homem, né, entende que o homem faz parte desta violência, né? Não fala de responsabilização dos homens, mas eles enquanto vítimas dessa violência. E suposto agressor, né? O suposto agressor. E pasme, Sérgio, Caxias é uma vergonha, tá? E eu posso falar de cadeira, porque milito aqui, resido aqui, porque, enfim, o único serviço ligado ao departamento da mulher é o CR Homem. Né? Os serviços de atendimento à mulher, o CEAM Vera Lúcia Pereira, o CEAM da Ida Nilce, não são ligados ao departamento da mulher, para você ver como essa política ela é errônea, é equivocada, enfim. Então, em relação a esse grupos de reflexão, para mim tem duas questões que merecem muito ser pensadas. Primeiro, que você tem uma política de atendimento a essa mulher, né, tão desmantelada, e hoje, né, o que a gente já falou aqui, como é que você tira dinheiro do poder público para o atendimento ao homem, sem priorizar o atendimento à mulher. Então, eu acho que isso é uma questão. Tá? E aí eu estou falando dos serviços de atendimento ao homem com recursos do Poder Executivo Municipal. E uma outra questão, que para mim é uma questão de conteúdo. Como a gente parte da premissa de que a causa é uma causa estrutural, eu, particularmente, não concebo a ideia que o fato do homem participar de 9 encontros, ele muda esses valores. Né? Então, a gente que trabalha com as mulheres, a gente sabe, tem mulheres que têm um acompanhamento meses e anos. Elas entendem o processo, mas a mudança de comportamento, que é essa mudança cultural, ela não se faz assim. Então, esse delírio, ao meu ver, né, de que em 9 encontros, em 12 encontros, esse homem vai ter essa compreensão, eu realmente não concebo. Né? É claro que, agora, um trabalho de responsabilização do judiciário, com tudo que está preconizado na lei, eu acho de suma importância. Agora, eu quero, Sérgio, dizer que hoje eu estou absolutamente convencida de que a gente precisa que os homens, como você, entrem nessa luta. E que homens eu estou falando isso? Homens que não concebem relações de desigualdade entre as mulheres. Então, é preciso que os homens, no campo da prevenção, assumam essa temática como sua, de dizer assim, olha só, existem vários tipos de masculinidades, e essa masculinidade que mata, que estupra, não é essa minha masculinidade. Então, assim, e a gente precisa que os homens falem isso, a gente precisa que esse tema seja também um tema dos homens, para que, junto, não é o lugar de fala de vocês, mas pode ser um lugar de luta. Né? O lugar de fala é um lugar nosso, de mulheres. Né? Vocês nunca vão sofrer
uma violência pelo fato de ser mulheres. Aliás, os homens sofrem violência urbana, mas não sofrem violência por fato de ser homem. Muito provavelmente você nunca pensou em escolher uma roupa e dizer essa eu não posso porque eu posso ser estuprado. Né? Mas isso é uma realidade nossa de mulheres. Às vezes a gente quer vestir uma roupa, mas a gente não pode vestir porque, né? Então, Sérgio, eu estou convencida disso, né? A gente precisa que os homens digam: esse é o nosso lugar de luta, mulherada. E a gente vai estar junto aqui, né, lutando a favor da vida, a favor da não violência. E não violência contra as mulheres, não violência contra crianças, contra idosos, contra qualquer ser humano, e não violência contra os animais, enfim. Não sei se eu te respondi, mas são questões que me passam a cabeça. Eu só queria acrescentar, né? Faço minhas palavras da Lu, né? A Lu traz muito bem essa reflexão. E uma outra coisa que a gente tem que ter cuidado nesse atendimento aos homens, né? É que a gente já viu, né? Eu e o Luciano já tivemos a infelicidade, às vezes, de presenciar profissionais à frente desses equipamentos com uma fala de patologização da violência. Exatamente. Né? Ou seja, como se a violência, que o homem, por sua natureza, né, é agressiva, né, como ele teve um impulso para cometer a violência. Então, são algumas questões, além de todas essas que a Luciene colocou, acrescentaria também essa concepção, né, equivocada da participação do homem na questão da violência. Uma coisa que eu vi aqui foi, primeiro, registrar a presença da professora Cláudia, né, ela está aqui, Cláudia Freitas, né, também do curso de política para as mulheres, de enfrentamento à violência contra a mulher, da PUC, Vanessa, né? Rosa. Muito bom estar, Cláudia. Vanessa eu não vi, está aí? Vanessa Rosa está aqui também, Hebe. Vários rostos conhecidos, muito bom. Mas bacana. Eu queria trazer também, só que a Luciene abordou, isso também surgiu aqui, se eu não me engano, foi com a Vilma, né? Que ela estava falando sobre essa questão da denúncia, né? Da denúncia a qualquer custo. E eu acho que a Luciene trouxe uma reflexão muito boa sobre a questão da autonomia, né? Porque, na realidade, não somos nós, enquanto profissionais que atendemos, essa questão da autonomia, ela é importantíssima no atendimento de qualquer profissional a uma mulher que esteja numa situação de violência, né? Não só a mulher que esteja em situação, mas a qualquer pessoa, né? Enquanto ser humano, que tem autonomia de decisão. Mesmo que a gente saiba que, muitas das vezes, essa autonomia ela acaba sendo comprometida por outros fatores que vão incidir sobre o poder de decisão em determinados momentos, né? Então, assim, às vezes a própria repressão, a ausência de políticas vão fazer com que, muitas das vezes, essa autonomia fica prejudicada por conta de fatores externos ou fatores de dependência econômica, financeira, que vão afetar essa questão da mulher. Mas me chamou a atenção porque, só para frisar, que realmente a denúncia ela é importante, mas ela não tem que ser colocada goela abaixo, né? Então, a denúncia ela é importante, mas ela tem que ser pensada em todas as possibilidades. Eu sempre falo assim, que eu, enquanto profissional, eu nunca falei para uma mulher, olha, você tem que ir lá procurar a delegacia. Por quê? Porque a mulher, quando vem solicitar o apoio, rede de apoio, né? Vai à rede de apoio, procurando apoio, e o profissional fala, ela vai também não só dando esse apoio, vai também procurando o que fazer, e aí é complicado quando o profissional não vê realmente todas essas condições que a mulher tem para fazer. Porque, por exemplo, posso chegar lá, pode ir lá na delegacia e faz a denúncia. Ela vai fazer a denúncia, quando volta para casa, né? Quando o companheiro toma consciência dessa denúncia, ela está dentro de casa, né? E não teve nenhum tipo de estratégia de proteção, e aí ela fica numa situação de exposição que pode levar, inclusive,
a sua morte. Então, realmente, essa questão da denúncia pela denúncia, né, hoje não, mas se tem a compreensão de quem, dos profissionais, a gente precisa estar qualificados para pensar em cada caso qual é a estratégia que essa mulher tem que assumir. Porque muitas das vezes a gente orienta a mulher a sair de casa ou ir para a casa de um parente que o companheiro não conheça, né, para depois fazer a denúncia, né, tenta articular a rede antes, né, para depois ela formalizar. Às vezes a mulher não quer fazer a denúncia a princípio e a gente tem que respeitar, né? Posteriormente, essa denúncia, ela pode retomar e querer fazer a denúncia, mas tudo isso são processos que a gente tem que ter cautela, porque a vida, assim, coloca em risco a vida dessa mulher, e tudo isso tem que ter cautela. Desde cautela, como a Luciene chegou a falar, desde cautela de, eu sei que eu estou sofrendo violência e isso está se agravando, de ter estratégia de guardar documento na casa de vizinhos ou na casa de alguém conhecido, né? De ter um código para falar com outras pessoas, de acionar essas pessoas na hora que a violência está acontecendo, ter locais para fuga. Então, são uma série de questões realmente, né? Só para deixar claro, quando a Vilma colocou isso, acho que realmente isso é importante. Tem que se pensar essa estratégia. Uma outra coisa que foi colocada aqui no chat é sobre a questão... Não, antes de falar isso, ainda sobre essa questão da mulher, por isso que é importante, não as políticas, porque a gente fala assim de políticas públicas, mas não é só em termos de quantidade, mas é em termos de qualidade. As políticas que a gente pensa e que a gente defende enquanto de política para as mulheres sejam políticas que tenham realmente uma possibilidade, que através desses programas de serviço, haja uma possibilidade de alterar as condições de subordinação, né, de submissão dessa mulher. E aí, por isso que alguns autores que discutem a política para as mulheres é diferente de políticas de gênero, né, que são políticas que visam estratégias para o alcance dessa autonomia dessa mulher. Porque eu posso ter uma política voltada para a família, direcionada especialmente à mulher, que é, por exemplo, a gente pegar o Bolsa Família, né? Então, Bolsa Família, apesar de ser a centralidade ser na família, houve um decreto que colocou que o recebimento, né, fica destinado especialmente à mulher. Então, na realidade, acaba sendo uma política voltada, não diretamente, mas indiretamente, privilegiando a mulher, mas que, em si, se você pensar a proposta, ela não traz nenhuma proposta de alteração do lugar da mulher em termos de cuidado. Pode trazer uma autonomia financeira, que centra nessa mulher, mas não traz, né, aí, na sua proposta, uma alteração dessas relações de poder, né, ou de emancipação dessa mulher. Então, a gente, quando está falando de política, a gente está falando não só de quantidade, mas a gente também está falando da questão da qualidade dessa política, que deve ser uma política que dê condições dessa mulher a ter um certo grau de emancipação, né, e de autonomia. Tem também a questão, vou tentar só comentar a questão que falaram da questão religiosa, né, sobre o fundamentalismo religioso, que vem a questão atrapalhar. O que eu tenho visto, né, e eu dividi um pouco com vocês, o que eu tenho visto é que diversas religiões, muitas das vezes, não estão preparadas para lidar com a questão da violência contra a mulher de uma forma mais geral, né? Não só com da violência contra a mulher doméstica, mas também em relação a outras formas de violência. Eu falo isso porque já surgiu situações de instituições religiosas não saberem lidar quando esse tipo de violência emerge no seu espaço, né? Ou seja, por alguém que frequenta aquele local religioso, né, que comete a violência contra a mulher. A gente teve até um caso que está até agora público, né, o caso do João de Deus, né, que foi um caso que veio à tona. Então, mas o que eu vejo é que há um conservadorismo, sim, há um fundamentalismo, mas há um total desconhecimento e talvez desinteresse em tratar dessa questão complexa, que envolve também, né, uma capacitação, né, do líder religioso, das pessoas que trabalham
né, que frequentam aquela determinada denominação religiosa, né, e aí eu estou falando de todas, né, de ter um preparo para lidar, porque essa questão da violência, ela não vai só surgir, quando a gente fala de espaço público, não é só o trabalho, a rua, vai surgir também nas igrejas. E o que a gente está vendo é cada vez mais denúncias, né, de assédios, de violações que acontecem com as pessoas que frequentam determinados espaços, como também até aquela posição de conformação com a violência, muitas das vezes, quando aquela pessoa vai procurar esse líder religioso, a conformação com a questão da violência doméstica. Então, acho que isso é uma coisa que chama atenção, acho que as religiões, né, devem estar atentos a esse tema, né, essa temática, no sentido de ter uma intervenção qualificada, porque eu acho que hoje a gente já não consegue mais aturar, né, não tolerar e nem tolerar que em determinados espaços isso seja algo totalmente invisível e pouco discutido em termos do enfrentamento. É isso. Poxa, olha, eu ficaria aqui a noite toda, volto a dizer, gente, está muito bom. Estou aqui lendo também os comentários, né? As alunas aqui parabenizando vocês, né? Pela fala, pelo cuidado, né? E aí são tantas frentes, né? Assim, agora a Hebe falou da questão da religião, né? São tantas coisas que a gente, né, para discutir, que a gente ficaria aqui, né, entraria a noite adentro, mas com certeza a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo, né, enquanto uma live não ser, né, em formato de palestra, a gente pensou justamente de ser no formato, né, de troca, de perguntas, né, a galera interagiu bastante, eu queria aqui agradecer publicamente, né, quem está aqui com a gente, as professoras da pós, as alunas, né, ex-alunos, né, prestigiando né, a nossa live de hoje, né, com certeza, saindo daqui, né, com algumas questões esclarecidas, né, acho que todos os pontos aí, principalmente, né, no que diz respeito a essa questão da naturalização, são coisas que a gente vai carregando, nem vai nem percebendo, essa questão da própria denúncia, né, não é denúncia pela denúncia, né, achar que é assim tão simples, vai lá na delegacia, corre lá, né, que as coisas não são assim tão simples. Eu queria agradecer imensamente a Luciene e a Evelyn, está caminhando para o fim, né, da nossa live de hoje. Assim, não tenho palavras de coração, né, a Luciene acabou de sair de uma aula aí, correndo, né, e está até agora aí, né, com a gente, né, também vai descansar, também vai, né, se recompor aí de um dia de trabalho, a professora Hebe também. Eu queria, assim, volto a dizer, meu nome, o nome da professora Amanda, que está comigo nessa frente, dos professores que estão comigo, a professora Mônica, né, está aí na nossa live, a professora Rosane, né, que está na frente aí com a gente desse projeto, e né, os nossos alunos aí, que eu sempre falo, né, que vamos ser, né, profissionais qualificados, capacitados, a gente precisa ter, né, cada vez mais essa dimensão do compromisso, né, da empatia, e a gente precisa cada vez mais nos capacitarmos, né, essa é a nossa, eu falo que só a graduação por si só, né, não dá conta, eu sempre falo isso, né, muita coisa para se ver, né, e a gente precisa, né, e aí aqui nesse momento eu queria já falar, eu posso fazer um merchandising, não estou ganhando nada para isso, mas o merchandising, né, da pós, da professora Luciene, né, com essa temática. Então, quem tem interesse, né, de discutir, de pensar, né, depois a Luciene pode trocar aí, né, os comentários vão ficar, né, e vocês podem trocar aí, né, escrever. Tem gente que pediu, né, o nome dos livros, né, de vocês. Então, se vocês depois, né, ou me mandar pelo Zap, eu colocar nos comentários, acho que é bom para a gente, né, passar para eles estão aí querendo saber, né, e aí a gente, né, tá aqui para justamente
fazer a galera pensar, fazer a galera refletir. Eu sempre falo isso, essa é a nossa intenção, essa é a nossa proposta, e eu quero, mais uma vez, agradecer, né, as duas companheiras de luta, né, e que abraçam, né, essa temática que não é de hoje, né, a Hebe falou um pouquinho, né, da sua trajetória, a Luciene também, então, assim, são pessoas gabaritadas e que não é só uma retórica, né, eu sempre falo isso, né, o que faz mudar as coisas não é só a retórica, retórica pela retórica, né, não muda, né, e as ações de vocês, as formas como vocês conduzem aí, seja no fórum, né, nos conselhos, na participação, né, eu acho que isso que faz a diferença. É claro que a gente tem muita coisa, né, muita coisa a vencer, né, principalmente na atual conjuntura, né, as coisas não estão fáceis, politicamente falando, né, e é isso, assim, eu quero agradecer de coração, né, pelas companheiras aí aguerridas nessa temática, nessa frente, nessa discussão, né, e eu acho que, assim, para a gente foi uma noite, para mim, eu posso dizer por mim, mas lendo as falas, né, lendo aí as colegas aqui no nosso chat, nossos comentários, né, com certeza foi uma noite bastante proveitosa, eu só tenho a agradecer, né, tanto a Hebe quanto a Luciene, pela presença, pela participação de vocês aqui com a gente, né, pela confiança, principalmente, né, na gente da Academia Saber Mais. Né, muito obrigada de coração, gente, de coração, sem palavras, né, só gratidão por vocês compartilharem aí conosco, né, nessa noite de segunda-feira. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa para a gente já encerrar, fique à vontade para se despedir, para mandar beijo para a galera, né? Podem ficar à vontade. Eu começo, a Hebe termina, né, Hebe? Vamos inverter. Não, eu queria muito agradecer, nesse momento, participar de lives, para mim, é um espaço de militância, né? Um espaço de... trabalhar com mulheres vítimas de violência é trabalhar solidariedade e partilha, né? Então, aqui a gente está partilhando e a gente está pensando junto, aprendendo junto, né? E sendo solidárias umas às outras, né? Queria mandar um beijo para a Mônica, que bom que a gente está junta aqui, saudade. Olha, a gente tem que marcar uma agenda de encontros. Eu, Vanessa, Hebe, Mônica, Cláudia Freitas, nossa companheira, amiga e irmã também, né? Quero dizer para vocês que, se vocês quiserem, o livro Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que foi um livro que eu coordenei, que tem os artigos dos professores, entre no site do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio e lá tem os livros, então vocês podem fazer o download. Ainda no Departamento de Serviço Social, o Social em Questão, a revista 38 foi coordenada por mim, pela professora Rita Freitas, da UF, que fala sobre feminismos, interseccionalidade e violência, políticas públicas, já nem me lembro mais do título do livro. E, assim, após... ela não está aberta agora, né? Mas quem tiver interesse, entra no site da CCE, cce.puc-rio.br e vai lá na pós e se inscreve. Quando a gente abrir, você vai receber. Eu vou dar um curso agora, que é um curso curto, eu e a professora Cláudia Freitas, a gente daqui a pouquinho, aí fazendo merchandising, Vanessa me permite, a gente vai lançar o curso Violência contra a Mulher, uma expressão da desigualdade de gênero. Esse curso vai ser online, então, para quem quiser também, daqui a pouco... Aí eu ponho nas redes sociais, enfim, né? E quero... Assim, mas dá o caminho aí, dá seu endereço do coloca, pois é. Olha, eu falo isso e esqueço. Bom, Facebook é Luciene Medeiros, Instagram, acho que é @LucineAlcindaMedeiros. Não tenho Twitter, tá de bom tamanho isso, né? Então, assim, mas entra no site da CCE, se inscreve lá,
que eles mandam quando os cursos forem lançados, né? E quero mais uma vez assim agradecer o carinho, assim, Vanessa é muito querida, a gente, né? Sabe aquela pessoa que tá no nosso satélite, né? A gente está aí e é tão bom a gente poder se encontrar, mesmo que seja através da Sim. telinha. E Hebe, assim, Hebe é irmão, galera. Hebe é irmã de luta, é irmã de vida. Tá bom? Então, agradecer a todo mundo. Verônica, grata por você dizer também da tua história aqui. E estamos juntos, né, gente? Isolamento social, sim. Violência contra a mulher, não. E aí a nossa hashtag, mete a colher, ligue 180. Gratidão. Obrigada. Para tu Também encerrar quero. nossa... Eu também quero aqui agradecer, assim, eu e Lu estávamos conversando antes, né? Primeiro que a gente não podia dizer não para a Vanessa, né? A gente falou assim, não, a gente não pode dizer não para a Vanessa, não só para... Né? E é uma oportunidade, realmente. A gente já fez outras lives sobre o tema de violência, todas elas são diferentes, né? Sempre tem uma demanda diferenciada, né? A participação. Então, quero agradecer imensamente a Vanessa. Para mim é um prazer estar aqui. Falar que, para mim, Luciene, nós somos a dupla, eu falo que a gente é dupla dinâmica, né? Porque a gente faz a dobradinha em muitas coisas na nossa vida, né? A gente é irmã, amiga, né? De muito tempo e, assim, a gente faz muitas coisas juntas e são coisas que fazem muito bem para a gente, né? Quando a gente se encontra. E agradecer a presença não só das alunas, ex-alunas da pós, e das professoras que estão aqui, Mônica, Rosiane, Cláudia, né? E se tiver outros professores que eu não conheço, também agradecer a participação e de todo mundo que participou e que muita gente também aí, né? Eu sei que teve algumas pessoas que falaram sobre a situação que está vivendo, a gente também agradece, porque a gente sabe o quanto é difícil eles expor essas situações, e assim, se a pessoa sentiu à vontade, também eu acho que é uma boa reflexão, nos permite, a partir dos exemplos e dos casos, a gente fazer aí. A Luciene esqueceu de falar do livro dela, mas eu falo, Briga de Marido e Mulher, o Estado não mete a colher. Esqueceu, né? Deve meter a colher. Pois é. Não deve, deve meter a colher, Tem o né? seu também. Tem o Acabei livro falando. dela. E o meu é sobre tráfico de pessoas, tráfico de mulheres, é tráfico e gênero na trajetória de brasileiras no exterior. No dia 7, eu vou estar em Nova Iguaçu, numa live de Nova Iguaçu, falando sobre esse tema, tráfico de mulheres. Depois eu posso passar para a Vanessa, né, para estar divulgando para vocês, né, porque dia 30 de julho é o dia do enfrentamento ao tráfico de pessoas, né, e eu vou estar falando especificamente desse tema. Né, mas, agradecer, para mim foi um prazer, foi muito bom. Passou tão rápido, a Vanessa falou assim, gente, acho que de repente 2 horas, a gente, não, 2 horas vai ser muito. Olha, voou o tempo. Né? Então, de tão bom. O povo fala assim, meu Deus! Muito boa essa troca, eu te agradeço por essa oportunidade. E isolamento social sem violência contra a mulher, não esqueça de colocar a hashtag. A hashtag é a hashtag mete a colher, ligue 180, porque eu vi que botaram sem o A, mas mete a colher, ligue 180, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez, de coração. Com certeza, quando acabar esse isolamento, essa pandemia, eu sei que para muitos já acabaram, né, o isolamento, mas quando a gente acabar tudo isso, para a gente se encontrar, com certeza, né, tem aí uma lista de gente que eu quero ver, abraçar, a gente nunca sentiu tanta falta, né, um abraço. Muito doido isso, né? Uma coisa para a gente foi algo tão corriqueiro, né? Eu estava brincando, só para a gente encerrar, que eu estava falando, eu falei, gente, quando tudo isso acabar, acho que eu vou agarrar primeiro que eu ver pela rua, assim. Vou agarrar, vou abraçar primeiro que eu... Mas vamos marcar, assim, da gente se encontrar, né? Para a gente matar a saudade do físico, da presença. Mais um grande beijo. Gente, um beijo, se cuidem.
né? Se puder, fique em casa e vamos vencer mais essa, e vamos que vamos, né? Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. A próxima segunda teremos mais. Tchau, tchau.